Olá, sou o professor Júlio César, estou aqui para mais uma aula de Geometria Analítica, seja muito bem-vindo. Na última aula nós falamos sobre simetria, né, em relação ao eixo X, ao eixo Y, e também em relação à origem. Nessa aula, agora a coisa começa a ficar mais interessante. Distância entre dois pontos, vamos lá, vamos começar. Olha aqui, ó, coloquei 3 situações, tá, para a gente poder estudar. As 2 primeiras, bem mais simplesinhas, a terceira vai exigir um pouco mais de observação. Né? Vamos lá, primeiro caso, eu tenho uma reta aqui, ó, paralela ao eixo Y. O eixo Y é um eixo vertical. Se essa reta é paralela a ele, né, ao eixo Y, então ela também é vertical. Né? A gente estuda isso em postulados, geometria posicional. Uma reta paralela a uma reta vertical também é vertical. Tudo bem? Vamos lá. Então o que nós temos aqui? Ó? Esse segmento AB, e eu quero saber a distância entre A e B. Tá? Na verdade, eu quero saber a distância entre os pontos A e B. Essa distância em geometria plana, né, é a menor possível, é uma reta. Então eu já deixei aqui traçado o segmento que liga os pontinhos A e B. Aqui é a mesma coisa, só que o que muda aqui é que os 2 pontos ligados formam um segmento que é paralelo ao eixo X, portanto, horizontal. Tá? Mas o que a gente vai estudar aqui vai valer aqui também. Bem tranquilinho, bem fácil. Vem comigo, olha só. Eu quero saber a distância entre A e B. Você já deve ter notado que, primeiro, se eu te falei que isso daqui forma um segmento vertical, um segmento paralelo ao eixo Y, portanto vertical, como que será que fica a projeção do ponto B no eixo X? Vamos tentar fazer? Vou pegar, deixa eu ver, pegar o branco aqui, ó, dar uma destacada legal. Se eu projetar o X o B no eixo X, vai dar algo assim, tá? Bateu exatamente no 2. Sim, eu fiz convenientemente. Eu queria que batesse aqui. Mas o importante, tá? Não é nem isso. O importante é o que vai acontecer agora. Ó, se eu projetar o ponto A no eixo X, você concorda que por ser uma vertical, essa projeção estará sobre o segmento AB e depois estará sobre a projeção do ponto B no eixo X? Sim, né? Então, nós chegamos aqui a concluir que o x do ponto A é igual ao x do ponto B. Ou ainda, nós poderíamos dizer que são idênticos, eles coincidem, sim, vão bater no mesmo lugar, tá? A projeção do x. A do y a gente já vê que, né, não precisa nem de muita observação, é bem simples, você já percebe que a projeção do A, agora eu vou seguir uma ordem alfabética, tá? Eu tinha começado pelo B para você ver que dá para fazer o B bonitinho e o A vai bater em cima. Agora aqui, ó, projetando o A, ele vai bater no 4 e o B vai bater no 1. Se eu quero saber o tamanho do segmento AB, ó, onde que eu posso anotar? Vamos melhorar isso? Vou passar isso aqui para cima. Então o x do A coincide com o x do B. Se eu quero saber a medida do segmento AB, que é a distância entre A e B, basta que eu faça o quê, então? A coordenada y de A menos a coordenada y de B. Isso eu ainda não te expliquei, mas eu estou te explicando agora já, fazendo a aplicação. Agora, por que disso? Porque quando eu tenho aqui a coordenada de A valendo 4, e eu tenho a de B valendo 1, e eu quero só esse pedaço. Esse pedaço aqui, ó, projetando ortogonalmente, lembra? Olha o retângulo formado aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse pedacinho azul, o pedacinho rosa e os 2 pedacinhos brancos. Projeção ortogonal quer dizer que nós temos ângulos retos, tá? 4 ângulos retos. Portanto, nós temos um retângulo. Entendendo legal o que a gente está fazendo aqui, esse sai de graça, tá? Nós temos um retângulo. Se eu quero só esse pedacinho, se eu quero só esse pedacinho rosa,
Basta que eu saiba quanto vale esse pedacinho azul que vai do 1 até o 4. Porque é um retângulo. E por que é um retângulo? Pelos ângulos retos. E por que ângulos retos? Pela projeção ortogonal. Lembra? Olha como uma coisa vai levando a outra. Em matemática é isso. A sua premissa tem que ser verdadeira para que a sua conclusão também seja. Se eu partir de algo absurdo, algo errado, algo inválido, eu vou chegar numa conclusão errada. Posso até chegar numa conclusão certa. Dê sorte, né? Mas a minha premissa não pode ser usada como justificativa. Isso acontece muito com os alunos. O cara resolve um exercício e ele chega no valor certo. Mas ele fez uma conta errada no meio. Ele acertou por sorte, sei lá o que aconteceu. Mas vamos voltar para cá. Então, se eu quero saber esse pedacinho, basta que eu saiba esse. Já justifiquei o porquê. E quanto que vale um pedacinho que vai do 1 ao 4? Poxa, se eu tinha R$1, passei até R$4, eu ganhei 3, consegui R$3. É a diferença. Tudo bem? Então eu faço y de A menos y de B. Tá? Vou colocar aqui, ó. É y de A menos y de B. Que nesse caso do exemplo, tá? No exemplo, nós vamos ter então esta situação. Y de A, 4, menos y de B, 1. Isso vai dar 3. Ah, mas e se o A estivesse aqui embaixo e o B lá em cima? Aí, para dar 3, eu teria que fazer y de B menos y de A. Então eu vou ter que ficar me preocupando quando vai ser o A menos o B ou o B menos o A? Não precisa. Vamos lá, ó. Se o A fosse um ponto aqui embaixo, fazendo essa conta, isso daria menos 3, certo? Porque ficaria y de A 1 menos y de B. O B estaria aqui em cima, 4. 1 menos 4 menos 3. Em geometria, os comprimentos, né? Comprimento não vai poder ser negativo. Né? A natureza do problema não nos permite considerar um número negativo. Então, para evitar isso, nós vamos colocar aqui, ó, uma coisinha que você conhece já também, que é o módulo. Tudo bem? O módulo. Colocou em módulo, se deu positivo, beleza, já é mais mesmo. Se deu negativo, tá em módulo, vai ficar mais, vai ficar positivo. Tudo bem? Vindo pra cá, gente, não vou me alongar, tá? Não vou me alongar, né? Não vou ficar arrastando, é a mesma ideia, tá? Se eu projetar no y, a gente vai ver que o y de A vai coincidir com o y de B. Então, a medida do segmento AB, nesse caso, vai ter que ser pela diferença x do B e o x do A. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, x do B menos x do A. Só para representar, a projeção em y, ó, realmente, a do A bate aqui, a do B vem por cima do segmento e bate aqui, a do A está batendo no 2 e a do B no 4. Esses valores, já disse, são convenientes para a gente poder fazer uma continha simples. Então, a medida de AB, nesse caso, será o x do B, 4, menos o x do A, que é 2. Como resultado, nós teremos 3. Se o B estivesse aqui e o A lá, então daria negativo? Põe o módulo. Tá? Calcule em módulo. Mas aqui o y começou no A e aqui o x começou no B. Então, isso foi intencional, gente. Geralmente, o ponto B é o segundo. Por uma questão de ordem alfabética, né? A, B, geralmente o B é o segundo. E aí a gente vem de lá pra cá, tá? Então aqui, para ficar mais próximo do que está nos livros e do que a gente trabalha em sala de aula, o ideal seria eu colocar o B aqui em cima, tá? Notem que eu fiz o B menos o A e aqui eu fiz o A menos o B. Mas isso é para te mostrar que se eu vou calcular em módulo, se eu vou considerar o módulo, tanto faz, tudo bem? Tanto faz fazer o A menos o B ou o B menos o A. Agora, o que não tanto faz, o que vai dar problema, é se você esquecer do módulo, tá? Mesmo que você não coloque a simbologia, que é legal colocar, mesmo que você não coloque aqui, se no final a sua conta é negativa e você lembrar de pôr positiva, tudo bem. Agora, se você esquecer, meu amigo,
aí, né, tem que ver se faz sentido. Um comprimento negativo não vai dar muito certo, tá bom? Então é isso daí. Vou só dar um destaquezinho aqui nessa parte. E aqui. Agora o problema começa quando nós temos uma situação dessa aqui, ó. Não é nem vertical, nem horizontal. Vamos rapidão. Primeira coisa que você faz, projeção do ponto A no eixo X. E projeção do ponto A no eixo Y. Vamos lá para o B. Mesma coisa. Projeção do ponto B no eixo X. Projeção do ponto B no eixo Y. E como sempre, eu estou fazendo um modelo para ficar com valores convenientes, ficar facinho para a gente entender. O que eu posso usar aqui? Não vou conseguir usar nada. Tá? Porque olha só, se eu usar a ideia do Y, eu faria esse menos esse, daria 3. Se eu usar a ideia com X, esse menos esse aqui daria 4. E isso não está querendo me dizer nada. Na verdade, isso quer me dizer muito. É que eu ainda não estou preparado para escutar essa verdade. Aí eu volto, olho aqui de novo e penso, caramba, eu sei que essas projeções são ortogonais, ângulo reto, ângulo reto, e se eu, não sei. E aí você vem aqui de novo. Aí vem a brilhante ideia, você fala assim, e se eu tentar fazer isso aqui, ó? Aí você pega aqui, ó. E aí você percebe que deu um ângulo, deu um triângulo. Né? E como as projeções são ortogonais, eu falei acho que na primeira aula que eu ia repetir muito essa ideia, né? Projeção ortogonal, projeções ortogonais. Você nota que aqui tem um triângulo retângulo. E aí você pensa, eu quero saber a distância de A e B. A distância entre A e B está sendo a hipotenusa desse cateto, desse triângulo retângulo. E como que eu descobri a hipotenusa? Uma das saídas é o teorema de Pitágoras. Se eu souber a medida dos catetos, aí você pensa de novo, ó. Lembra? As projeções ortogonais me dão 4 ângulos retos. Eu não vou representar aqui para não poluir o desenho. Eu sei que aqui eu tenho um retângulo. Então, essa medida aqui, ó, esse cateto, tem essa medida. Opa! Então aqui é 4 menos 1. Que vai dar 3. Já tínhamos feito essa conta. Agora é uma junção das duas. Tá? Vertical, horizontal e agora inclinada. Lembrando que o que eu faço no primeiro quadrante vale para todos. Tá? É que demonstrando no primeiro acho que é mais didático. E aqui, ó, pela mesma ideia, esse tamanho aqui é o tamanho daqui até aqui. Não, não é. Calma. Esse tamanho aqui é o tamanho que vai... Ó, agora eu não vou olhar lá para cima. Até poderia projetar aqui para cima. Mas eu olho aqui embaixo. Ó, esse tamanho... Vou colocar um pontinho C. O tamanho, a distância de A até C... O A tem projeção valendo 1 no X. Que eu nem marquei, né? Por sinal, nos outros eu marquei. 1 até o 5, isso aqui vale 4. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Só que eu vou colocar 5 menos 1. Essa continha, não, aqui nós fizemos com outros valores, mas tudo bem, mas é a mesma ideia. Coloquei aqui, ó, 5 menos 1. Ah, por que você não coloca logo o valor? 4 menos 1 igual a 3. Por que não coloca só 3? Por que não coloca só 4? Você vai entender já, bom? Ou seja, eu tenho um triângulo aqui, ó. Vou trazer para cá, fazer um esboço. Um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. E quero saber a medida da sua hipotenusa. É o famoso triângulo, esse aqui eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Mas é o famoso triângulo 3, 4, 5. Um triângulo pitagórico. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Então essa distância aqui é 5. O que eu quero que você entenda é que, nesses casos, basta calcular, aplicar um Pitágoras, teorema de Pitágoras. Você faz isso, os catetos são fáceis de encontrar suas medidas, e aí você calcula a hipotenusa. Perceba o que eu disse, os catetos
tem medidas de fácil obtenção. Será que isso é sempre verdade? Nós temos agora que pensar num caso geral, tá? Para esses exemplos, aqui nós vimos que dava 3, aqui nós vimos que deu... Nossa, meu! Olha que vacilo, 4 menos 2, 3. Ai, caramba. Putz. Então, se você, depois de ver essa gafe, continuou comigo, muito obrigado. Valeu pelo apoio. Eu sei que você tinha fé de que em algum momento eu ia perceber a mancada. Mas acho que muita gente deve ter me abandonado depois dessa, né? Perde credibilidade. Mas acontece, gente. Vamos lá. 4 menos 2, todo mundo sabe que é 5, né? Olha lá. Brincadeira. 4 menos 2, 2. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, pensando num caso geral agora. Vamos tentar generalizar. Generalizando, nós teríamos o seguinte, ó. Partindo dos pontos A e B, o ponto C eu coloquei só para representar aqui, então agora eu vou tirar. Não vai mais ser tão importante. Se precisar, depois eu volto. Mas nós vamos partir dos pontos A e B. O ponto A tem uma projeção aqui, ó, que vai dar a sua coordenada em X. Eu vou usar o azul mesmo, que é o X do A. E aqui o Y do A. Para o B é a mesma coisa. X do B e o Y do B. E aí, se eu quero saber o tamanho a distância, o tamanho do segmento de extremos A e B, eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Eu já fiz uma aplicação, num caso específico, para ficar mais fácil para você. Mas agora vamos montar o caso geral e chegar a uma fórmula que vai nos dar esse resultado. Então, se eu quero saber a distância, olha lá a simbologia, distância entre os pontos A e B, eu vou aplicar aqui então um teorema de Pitágoras. Mas o que é essa distância entre A e B? É esse segmento. É isso aqui, ó. Isso quer me dizer o quê? Que essa hipotenusa, ou seja, isso daqui ao quadrado, tá? A distância ao quadrado, será esse cateto aqui. Vamos colocar o C de novo? Tudo bem, não tem problema. Né? Esse cateto aqui, que vale... Quanto que vale esse cateto? Y de B menos Y de A. Ó, o Y de B é tudo isso aqui, ó. Do 0 até aqui. O Y de A é isso aqui. Esse pedacinho eu não quero. Então é o todo menos o que eu não quero. O que sobrar é o que me interessa, o que eu quero. Né? Então, Y de B menos Y de A. É a diferença. Ó. Então eu teria aqui, ó, Y de B menos Y de A. Vou colocar essa representação, eu ia colocar aqui, ó. Eu vou usar o nosso rascunho agora, tá? Acho que vai ficar melhor. Então aqui nós temos o Y de B menos o Y de A. E aqui, ó, X do B menos o X de A. É a mesma ideia. Mesma ideia. Tudo bem? Tá lá. Só que no Teorema de Pitágoras, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Aí você fala, opa, tá errado. Aí você fala, agora deu uma bugada, né? Não se bugue. A distância entre A e B, a hipotenusa, vai ao quadrado. Essa diferença aqui que dá esse cateto, a medida desse cateto, YB menos YA, que veio daqui, ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Qual que é o outro cateto? O outro cateto, XB menos XA, que veio daqui, ó. X do B menos o X do A. O todo menos aquilo que eu não quero vai me dar o que eu quero. Tá? Também é ao quadrado. Por questão de ordem alfabética, né, por convenções, o x é colocado primeiro, tá? Posso fazer isso? Posso, porque aqui eu tenho uma soma dos quadrados, né? Uma soma é comutativo, então eu posso colocar os parênteses do x, ou dos x, dos valores de x, antes dos parênteses que tem y. Não esquecendo que tudo isso vai ao quadrado. E aí, para fechar, nós não queremos o quadrado da distância, nós queremos simplesmente a distância.
calculo a raiz quadrada dos dois lados. Por ser geometria, né, a distância com certeza é positiva. Ou, na pior das hipóteses, pior modo de dizer, né? Na pior das hipóteses, é nula. É o caso em que o A e o B são pontos coincidentes. Cadê o símbolo? Aqui, ó. Quando eles coincidem, tá? Aqui está coincidindo só as coordenadas x, aqui só as coordenadas y, mas podem coincidir as duas, ou seja, os pontos coincidem. Pode acontecer? Pode, tá? Agora, a distância negativa não. Positiva, num caso extremo, nula, mas negativa não. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, eu nem vou por aquele mais ou menos aqui, que a gente põe na fórmula de Bhaskara. Também não vou pensar em módulo, não precisa, né? Qual que vai ser a nossa conclusão? A distância entre A e B é a coordenada x do B menos x do A. Essa diferença vai ao quadrado. Mais, tem uma soma aqui, uma adição. E aí vem outro parênteses, y de B menos y de A. Essa diferença também vai ao quadrado. Essa aqui é a nossa fórmula que calcula a distância entre dois pontos, tá? O vídeo ficou bem longo. Os meus vídeos são longos mesmo. Eles afugentam muita gente que quer soluções bem rápidas, de 3, 4 minutos. Nada contra os canais que fazem isso. São ótimos, são muito bons canais, mas com uma proposta diferente. A minha é te explicar bem detalhadamente, tá? Meu canal é voltado para estudantes que querem aprofundar o seu conhecimento matemático e também para professores, tá? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu sou melhor que os outros professores, eu estou me colocando acima ou à frente dos meus colegas de profissão, não é isso. Mas é que às vezes na corrida do dia a dia, grandes professores querem trabalhar isso aqui, mas o cara não tem tempo. Então se ele encontra o meu canal e vê isso aqui já mastigadinho, pode ser que ele relembre algumas coisas, ou pode ser até que eu tenha a felicidade de dar a ele oportunidades de novas didáticas. Ele pode olhar o meu vídeo e falar, nossa, eu não tinha pensado por esse caminho. O cara pode ser muito melhor do que eu, profissionalmente, pode dar uma aula maravilhosa, mas às vezes uma coisa que eu pensei, ele pode não ter pensado, e aí a minha proposta é ajudar. Claro, se ajudaram também, aprendo muito com todos, inclusive com os meus alunos, o que é gratificante, tá? A gente sempre vive ensinando e aprendendo, aí a vida tem muito valor, tem mais graça, né? Faz mais sentido. Gente, então, vamos lá. Vídeo longo, não vou falar de exercício agora. Na próxima aula a gente faz uns exercícios. Só ficou bonito essa escrita aqui, né? Até que eu estou melhorando. Muito obrigado por estar comigo em mais essa aula. Dá aí seu joinha. Pode compartilhar, pode se inscrever no canal. Não paga nada, tá bom? E eu te espero na próxima aula para fazer exercício disso daqui. Muito obrigado e até a próxima.